Olá, meus queridos e amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam sobre as vossas vidas. É muito bom tê-lo mais uma vez aqui para juntos aprendermos um pouco mais com a palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Muito prazer, meu querido, eu sou o professor Wilson e hoje nós vamos estudar a lição número 8, 24 de agosto de 2025, que tem como título Uma Igreja que Enfrenta os Seus Problemas. O textuário está em Atos capítulo 6, versículo de número 3, que nos diz assim: Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. É importante, irmãos, vermos que o textuário está fazendo menção de uma certa contenda que houve ali entre alguns irmãos da igreja primitiva, e ali eles começaram a fazer seleções de algumas pessoas para alguns cargos, principalmente a diaconia. A verdade prática nos fala assim: uma igreja cheia de sabedoria do Espírito age sabiamente para resolver conflitos de relacionamentos. Uma igreja cheia de sabedoria do Espírito age sabiamente para resolver conflitos de relacionamentos. Isso meus irmãos, um dos exemplos do dom do Espírito Santo sobre a igreja do Senhor. Ela sabe resolver conflitos da melhor forma possível. Desde já, meus queridos, eu gostaria de despedir. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar aí o que você tem achado das nossas escolas bíblicas dominicais, amém? Meus nobres, a leitura bíblica em classe está em Atos, capítulo número 6, do versículo do 1 ao 7. Eu não vou fazer aqui menção da leitura bíblica em classe para que o vídeo não fique muito comprido, mas dá uma pausa aí no vídeo e lê na sua Bíblia, por gentileza, senão na sua lição, caso você esteja com a sua lição em mãos e está aqui estudando juntamente conosco. Meus queridos, a introdução nos fala assim: na lição de hoje, nós exploraremos a diaconia bíblica, um ministério essencial de serviço na igreja, que nos ensina sobre o serviço ao próximo. A Bíblia nos mostra que a igreja, mesmo em seus primórdios, enfrentava desafios, mas a busca por solução em Deus era fundamental. Uma verdade é que a lição de hoje, e como nós temos estudado nas demais lições, mas a lição de hoje nos apresenta um certo conflito, um certo desafio que a igreja primitiva enfrentava naquelas épocas, e que também nos dias atuais nós enfrentamos, pois desde que a igreja é igreja, ela sempre enfrentou e sempre irá enfrentar problemas. Só que a igreja cheia do Espírito Santo, como nos diz a verdade prática, ela procura, com a sabedoria do Espírito Santo, os melhores meios para poder solucionar assim os problemas e de forma sábia, porque o Espírito Santo lhes dá a sabedoria. Então nós vamos ver aqui na lição de hoje que a diaconia ela foi erguida pelos apóstolos, pela igreja primitiva, para servir como um resultado de solução daquele problema que a igreja primitiva estava a enfrentar. Então, meus queridos, a criação do ministério dos diáconos não foi para estabelecer uma hierarquia. É importante observarmos isso, que a criação da diaconia, do ministério diaconal, não foi para alavancar uma hierarquia dentro da igreja primitiva. Não era um posicionamento, porque a diaconia é maior do que o presbiterar, porque a diaconia tem que ser maior, tem que ser uma elevação. Não é isso, meus irmãos. É tanto que a palavra diácono significa servir, e a diaconia ela foi levantada para solucionar o problema da igreja primitiva. Então, esta diaconia não foi para estabelecer uma hierarquia, mas para organizar o serviço social da igreja, mostrando que todos os líderes são chamados a servir. O que realmente importa no reino de Deus é a disposição em servir, independentemente do cargo ou da tarefa, pois o serviço é essencial do trabalho da igreja. Então, meus amados,
O objetivo de levantar a diaconia na igreja primitiva foi para solucionar o problema o problema social que a igreja tinha naquela ocasião. Então, eles levantaram a diaconia não de forma hierárquica, mas para servir a igreja. Bom, eu quero que você entenda, meus queridos, que um cargo não é hierarquia. Um cargo de diácono e pastoral do presbitério é um cargo que traz para o certo crente, para o servo de Deus, a missão e a obrigação de servir. Servir quem, irmão? Servir a igreja do Senhor. Servir quem, irmão? Servir os irmãos da igreja do Senhor, pois a igreja é a noiva do Cordeiro. Meus queridos, o primeiro tópico, nós vamos falar sobre a identificação dos conflitos. Nós vamos identificar aqui neste primeiro tópico onde foram ou onde originou os conflitos da igreja primitiva. E o primeiro subtópico do primeiro tópico nos fala conflito de natureza cultural. Nós vamos falar sobre o conflito da natureza cultural. Lucas cita um conflito entre os gregos e hebreus, em Atos capítulo 6, versículo 1, na parte A. A referência desse texto aos gregos está relacionada aos judeus e helenistas, isto é, que haviam imigrado para outros países e que por conta disso falavam somente a língua grega. Olha só, irmãos, é importante observarmos que em Atos capítulo número 6 e o versículo 1, a parte A, Lucas está mostrando um conflito que existia entre os judeus e helenistas e os judeus tradicionais. Os judeus e helenistas eram aqueles que tinham saído de Judá, de Jerusalém, e tinham ido para os demais países e tinham adotado a linguagem grega, a fala grega, que era o idioma predominante daquela época como um idioma universal. Então eles tinham ali se adaptado, se acostumado, e eles falavam gregos. Então é importante que você tenha em mente e entenda que quando Lucas, da parte A do capítulo 6, do versículo 1 de Atos, quando Lucas diz que havia contenda entre os judeus e os gregos, ele está falando sobre esses judeus e helenistas, esses judeus que saíram de Judá, saíram de Jerusalém, e eles adotaram para si a linguagem grega como uma linguagem de costume, como uma linguagem natural deles, mas eles não eram 100% gregos. Por outro lado, o termo hebreus era uma referência aos judeus de Jerusalém que se comunicavam principalmente em hebraico ou em aramaico. É importante que você também tenha em mente e entenda que os hebreus, em Lucas, em Atos dos Apóstolos, capítulo número 6, versículo 1, em parte A, que os hebreus são os judeus tradicionais, os judeus que estavam ali, que tinham permanecido, que nasceram, que não saíram de Jerusalém, que falavam o hebraico, que era a linguagem original do povo judeu. E é provável que naquela época e naquela ocasião eles falassem o aramaico. Por quê? Porque quando eles foram ao cativeiro babilônico, Nabucodonosor, eles aprenderam o aramaico. E eles só falavam o hebraico, que era a linguagem original deles, nas sinagogas, quando iam ler a Torá, quando iam ler as passagens bíblicas do Antigo Testamento dentro das sinagogas. Então, a linguagem judaica daquela época, que predominava toda Israel, era a linguagem aramaica. Então, quando Lucas faz a questão de falar dos gregos e dos hebreus, Lucas está falando dos gregos como aqueles judeus e helenistas que tinham a linguagem grega como a sua linguagem predominante, e os hebreus como os judeus nascidos em Jerusalém, que não tinham a linguagem grega, que nem tinham ido para fora para aderir à linguagem grega predominante sobre a sua vida. Meus nobres, havia, portanto, uma barreira de natureza cultural por conta da língua. Essa barreira cultural existia por causa da língua que predominava, tanto um lado como o outro. Então essa barreira cultural divergiu no crescimento da igreja, trouxe uma contenda no meio da igreja primitiva. Olha, meus amados e queridos irmãos, eu quero que você entenda que os princípios cristãos, os princípios da igreja primitiva, ele está e vai muito mais além do que cultura. Nós não devemos trazer as culturas cotidianas do nosso povo e dos povos de lá fora e trazer para dentro da igreja e atribuir isso à igreja como um padrão sistemático ou como um padrão doutrinário. Erra aquele que pega a cultura lá de fora, traz para a igreja e quer impor essa doutrina. E entenda que cultura é cultura, doutrina bíblica é doutrina bíblica, e princípios cristãos, princípios bíblicos é totalmente diferente e diverge de qualquer cultura, meus amados irmãos.
Então existia essa barreira dessa natureza cultural por causa da língua que eles falavam, né? Então essa barreira cultural trouxe um conflito de relacionamento entre os cristãos da primeira igreja. Isso fez com que os apóstolos, logo após tomarem conhecimento do problema, buscassem uma solução. Eles não podiam deixar a igreja de Jerusalém se desintegrar por conta da barreira de natureza cultural. A unidade da igreja não pode ser ameaçada por conflito de qualquer natureza. Então, meus irmãos, aos apóstolos, ao verem este conflito, esta barreira que existia entre os judeus e helenistas, que são chamados de gregos por Lucas, e os hebreus, por causa deste conflito, desta barreira, os discípulos viram que este conflito podia haver na igreja primitiva. Então eles procuraram da melhor forma possível solucionar esses problemas, que foi levantando os diáconos para servir a igreja. Então, meus amados irmãos, é importante entendermos que somente o Espírito Santo e em Espírito é que encontramos a forma melhor para solucionarmos alguns problemas ou todos os problemas que nós encontramos na nossa vida, que nós encontramos na igreja, que nós encontramos nos departamentos, que nós encontramos na nossa vida profissional. É importante podermos encontrar, pela direção do Espírito Santo, a melhor forma possível de encontrarmos a solução para este problema. Foi isso que a igreja primitiva encontrou. A igreja primitiva, os apóstolos, ao verem aquela discussão, aquela contenda entre aspas, então tomaram a decisão de levantar os diáconos para a igreja, que era servir a igreja. Queridos, o segundo tópico, nós vamos falar sobre o conflito de natureza social. Primeiro nós vemos aqui que a natureza cultural também gerou esse conflito, ou deu início a este conflito, a natureza cultural dos gregos, que são judeus e helenistas, retorno aqui a falar mais uma vez, e dos hebreus, que são judeus que não eram helenistas. Então, nós vamos falar também do conflito de natureza social. Lucas explica que, em razão daquela diferença cultural, as suas viúvas eram desprezadas do ministério cotidiano. Em Atos capítulo 6, versículo 1 em parte B. Vamos ler aqui, que está na leitura bíblica em classe, para você entender o fundamento que deu início a esta contenda. O capítulo 6, versículo 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma grande murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas do ministério cotidiano. Então, começou a contenda de forma cultural, mas principalmente porque as viúvas eram desprezadas. As viúvas hebreias eram desprezadas pelos hebreus. Então, por este motivo, começou aquela contenda de forma cultural e desta forma social. Começou de forma cultural e de forma social. Meus queridos e amados irmãos, aqui vai ficar evidente a natureza social do problema. As viúvas de fala grega estavam sendo negligenciadas na distribuição diária. O conflito se instalou e precisava de solução. Fica em evidência que a igreja não é só um organismo, mas ela também é uma organização. É importante entendermos e compreender que aqui ficou evidente que a igreja não começou apenas um conflito de forma só cultural, mas também que foi de forma social. Por quê? Porque as viúvas estavam sendo negligenciadas, elas estavam sendo rejeitadas, estavam sendo excluídas, as viúvas dos gregos, na distribuição diária, ali no tratar, no partir do pão, talvez até nas ceias. A Bíblia não fala, mas eu quero crer dessa forma, porque de alguma forma elas foram negligenciadas, elas foram rejeitadas. Então, por este motivo, também pela razão social, começou esta contenda, esta desavença na igreja. Então, começou o conflito de forma cultural e também de forma social. E é importante também observarmos que ficou evidente no meio disso tudo que a igreja, ela não é só um organismo, mas que ela também é uma organização. Você vai ver o apóstolo Paulo falando mais lá na frente, dizendo que nós somos membros do corpo de Cristo. Todo cristão, todo ser humano que conhece a palavra de Deus, crente, salvo na pessoa de Jesus Cristo, sabe perfeitamente que a igreja, ela é um organismo vivo, que nós somos membros, que fazemos parte do corpo de Cristo, mas que também
ela é uma organização. Por ser uma organização, ela tem que ter uma distribuição correta, sem fazer acepção de pessoas pelo fato de ser organização, porque uma organização ela não trata com privilégios a ninguém, principalmente a Igreja do Senhor. Na lição de número 5, se não me falha a memória, meus irmãos, que eu tenho essa facilidade de esquecimento, mas se eu não me engano foi na lição número 5 ou foi na lição número 4, que nós falamos sobre a diferença de igualdade e de equidade. Por ser uma organização, foi necessário que os discípulos encontrassem uma solução para o problema da igreja primitiva naquela ocasião, que foi o quê? Levantar os diáconos. Olha, vamos levantar aqui, vamos encher-os do Espírito Santo, dotados de conhecimento pelo Espírito Santo, para que sirva as viúvas que estão sendo injustiçadas, que estão sendo excluídas. Então, eles levantaram os diáconos para servir, mostrando assim de que a igreja ela não é apenas um organismo, mas que ela é uma organização. Então, pelo fato da igreja ela ser uma organização, ela tem a sua esfera espiritual, mas também tem a sua esfera social. Não confundamos e não misturamos uma coisa com a outra. A esfera espiritual e a esfera social são partes diferentes. Não podemos viver totalmente em uma área e esquecermos da outra. A igreja ela tem que estar em comunhão com essas duas áreas, na esfera espiritual e na esfera social. Era, portanto, esta parte social que estava em desequilíbrio e precisava de cuidados. Era por causa desta parte social que a igreja se encontrava em desequilíbrio. E nesta ocasião ela precisava ter esses cuidados. Então, para resolver esses problemas, retorno aqui e repito a dizer que eles levantaram os diáconos. Bom, o terceiro subtópico nos fala qual é a prioridade. É uma pergunta, né, irmãos? Qual é a prioridade? É muito comum a ideia de que o cristão deve cuidar apenas da esfera espiritual e negligenciar a esfera social. É de comum, é natural nós vermos as igrejas hoje e também nos dias atuais, nós vemos que a igreja ela tem uma preocupação maior na esfera espiritual e esquecendo da esfera social. Nós vamos ver alguns, eu posso até nominar aqui de seitas, com algumas áreas sociais. E isso, meus irmãos, atrai multidões. Isso, meus irmãos, chama a atenção de muitas pessoas. Essas sinagogas, elas estão lotadas, estão cheias. Por quê? Porque ela trabalha na área social. E pelo fato da área social estar em evidência, isso atrai mais público, isso atrai mais pessoas. E é importante entendermos que a igreja do Senhor, a igreja de Jesus Cristo, a igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro, ela não pode simplesmente valorizar a esfera espiritual e esquecer da esfera social. Ela tem que estar em equilíbrio. Não pode fazer apenas uma parte e esquecer da outra. Tem que estar em equilíbrio. Cuidar da área espiritual e cuidar também da área. Ou seja, como um organismo vivo, ela é também uma organização. Por esta área, por este entender, nós temos uma forma de entendimento nada bíblico de que a primeira deve ser privilegiada e a segunda negligenciada. Não. Isso aqui é antibíblico, meus irmãos. Valorizar uma área e esquecer da outra. Não, não pode acontecer isso. Assim, por exemplo, um evento musical recebe grande atenção por quanto mexe com as emoções, enquanto num trabalho social, numa igreja social, numa igreja local, carente, conta com poucas adesões. Olha, isso não pode existir. Nós vemos aí grandes eventos sendo realizados, grandes cachês sendo pagos para os grandes da atualidade, para os grandes músicos que estão em evidência. Nós vemos grandes cachês sendo empregados, as pessoas dando mais total prioridade para a área musical, porque toca no sentimento das pessoas, toca nas emoções, e esquecendo da área social. Enquanto muitas igrejas estão aí passando meses, mais dias, semanas, arrecadando dinheiro, fazendo cantina, vendendo rifa, fazendo isso, fazendo aquilo, para arrecadar dinheiro, para trazer um cantor famoso, para trazer um pregador famoso para a sua igreja. Existe uma irmãzinha lá do cantinho da igreja que está passando fome, que está passando necessidade, que precisa da sua ajuda na área médica, na área física, na área material, na área
social, e esta pessoa ela é negligenciada. Eu fiquei, meus irmãos, horrorizado quando eu ouvi uma pessoa defender que um crente ele tem que ser bem pago, porque uma certa pessoa recebeu um cachê de 90 mil reais para pregar em uma igreja, em um local, e essa pessoa foi defendida. Ah, mas o mundo não paga para o mundo, porque não paga para um servo de Deus? Paga isso, meus irmãos, para quem está passando fome. Paga isso, meus irmãos, para quem tem a necessidade financeira. Por quê? Porque a igreja ela não pode só priorizar apenas a área espiritual, mas ela também tem que priorizar a área social. Não pode haver um desequilíbrio de valorizar mais uma parte e esquecer da outra. Tem que estar em equilíbrio. Amém, meus irmãos? Negligenciar os mais necessitados é um dos pecados denunciados tanto no Antigo Testamento como no Novo. Nós vamos ver em Isaías capítulo 51, versículo número 6. No Antigo Testamento, nós vamos ver em Isaías capítulo 51, versículo número 6. Quando quer dizer, meus irmãos, nós não temos tempo para ler, senão o vídeo vai ficar muito comprido. Então, dá uma pausa aí no vídeo e leia aí na sua Bíblia. Nós vamos ver também Jesus falando em Mateus capítulo 25, versículo do 35 ao 8. Jesus está contando ali: tive fome e me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava nu, me vestiste. Aí alguém vai perguntar: mas quando te fizemos isso, Senhor? Quando fizeram a um dos meus pequeninos. Nós vamos ver o próprio Jesus Cristo dando exemplo da área social, falando para os seus discípulos que uma igreja ela não pode viver 100% na esfera espiritual e 20% na esfera social. Não, ela tem que estar em 50% na esfera espiritual e 50% na esfera social. Não podemos ignorar a situação social dos menos favorecidos e pensar que dessa forma estamos em verdade. Jamais isso pode acontecer. A igreja primitiva enfrentou desafios internos que exigiram sabedoria para manter a unidade. Esses desafios, meus irmãos, nos alcançam nos dias atuais, mas nós devemos ter sabedoria, buscar um discernimento, buscar a direção do Espírito Santo para podermos tratar da melhor forma possível estas áreas, meus queridos e amados irmãos, estas dificuldades. Meus nobres, o segundo tópico da qual nós vamos falar sobre o ministério da oração e da palavra nos fala assim: diante dos conflitos, os apóstolos perceberam que a parte da comunidade estava negligenciada e precisava de cuidados. Com tudo isto, eles perceberam que não poderiam resolver um problema criando outro. Cuidar dos mais necessitados era uma missão urgente da igreja, mas o ministério da oração e da palavra também era uma das missões importantíssimas da igreja em Atos capítulo 6, versículo de número 4. Nós vamos ver que o motivo ali daquela breve discussão que deu-se início, daquela leve contenda, foi simplesmente por causa das viúvas dos gregos, que ali estavam, e que eles viram que elas estavam sendo menosprezadas pelos irmãos judeus que ali estavam, do qual Lucas o chama de hebreus. E você vai ver no versículo número 4 que, aliás, quando você lê o versículo de número 2 e o 3, que nos diz assim, do capítulo 6 de Atos: e os 12, convocando a multidão de discípulos, disseram: não é razoável que nós deixamos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Então eles viam que existia uma grande importância também na ministração da palavra de Deus. Então eles disseram: não é importante que nós deixe, não é razoável que nós deixe a ministração da palavra para servir à mesa. Então ele vai e diz no versículo número 3 dos apóstolos: nós vamos escolher uns irmãos dentre nós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de muita sabedoria, e nós vamos constituir eles sobre este importante negócio. Observe que eles veem a importância que era também o servir, ou seja, eles viram a importância que era da palavra, da ministração da palavra, do evangelismo, e também que existia uma grande importância também naquele problema da qual tinha gerado aquela leve discussão. Já no versículo número 4 eles dizem: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então, meus irmãos, existia também uma grande importância. Não existia a maior importância tanto lá como de outro, mas existia uma grande importância no ministério da
da palavra, no ministério de anunciar o evangelho e também da oração. Então, diante desses conflitos, os apóstolos perceberam que existia uma grande necessidade, porque era o motivo da qual tinha gerado aquela contenda entre os irmãos. E então eles viram também a importância. Então por isso eles disseram, vamos orar, vamos levantar 7 varões, homens cheios do Espírito Santo, homens que tenham um bom testemunho, homens que tenham sabedoria, para poder cuidar dessa parte da qual está necessitando de ser cuidada. Tanto a parte social como a devocional e a evangelística fazem parte de uma única missão da igreja. Poderíamos dizer que os dois são o mesmo lados de uma moeda, ou da mesma moeda. Cuidar dos necessitados é importante, igualmente importante é a oração e a evangelização. É como eu falei, não existe uma importância maior, tanto numa área como na outra, não. Ambos estão nas mesmas importâncias, ambos estão no mesmo pé de igualdade. Não existe uma maior importância na área social, não existia uma maior importância também na área da oração, do devocional, e também não existia uma maior importância na área da evangelização. Então, o que os apóstolos disseram? Bom, nós não podemos abandonar o ministério da oração, o ministério do evangelismo da palavra, para servir as mesas, para servir as viúvas. Então, vamos levantar homens capacitados, cheios do Espírito Santo, sabedoria. Por quê? Porque ambos têm a mesma importância. Na obra de Deus não existe um desnivelamento entre uma obra e outra. Porque essa aqui é mais importante, porque aquilo ali é mais importante. Não existe isso, meus irmãos. Ambos são todos importantes e todos necessitam desse cuidado, necessitam de pessoas capacitadas para poder exercer tais funções. O segundo subtópico nos diz assim: não há conflito entre tarefas. Não há conflito entre tarefas. Não podemos ler Atos 6 como se o ministério da oração e da pregação estivesse em oposição com o ministério de serviço social. Não há essa contradição onde um é considerado mais espiritual e o outro menos. Tudo faz parte de uma única missão da igreja. Assim, se a igreja ora e prega, mas não cuida dos necessitados, ela falha em sua missão. Da mesma forma, a igreja se torna apenas um centro social, negligenciando a oração e a pregação. Ela perde a sua essência, deixa de ser igreja de Cristo e por isso também falha em sua missão. É como eu falei, não existe importância tanto numa área como na outra. Por quê? Se a igreja ela valoriza apenas o ministério da oração, o ministério da palavra e deixa de lado a ação social, o ministério da ação social, esta igreja ela se torna uma igreja que vai falhar em sua missão. Se ela se dedicar apenas na ação social e negligenciar o ministério da oração e o ministério da palavra, ela se torna apenas um centro social e não uma igreja. E assim ambos falharão na sua missão. Por quê? Porque a missão da igreja ela é una. Ela tem que estar em um único propósito. E qual é este único propósito? Que a igreja ela tem que estar centrada em fazer tão somente a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que ambos estejam em igualdade. Nenhum é mais importante que o outro. Nenhum ministério é mais importante que o outro. Não existe isso na obra de Deus. Não existe isso na igreja que Deus determinou, erguendo-a lá na cruz do Calvário, da qual deu início lá no livro de Atos dos Apóstolos, que nós chamamos de igreja primitiva. No terceiro subtópico, nós vamos falar sobre a diaconia. O parecer dos apóstolos foi que eles constituíssem pessoas habilitadas sobre os que dominaram de este importante negócio. Atos capítulo 6, versículo 3. É interessante observarmos que essa necessidade da igreja, ela era uma necessidade tão importante que eles nominaram de importante negócio. É, portanto, uma referência ao serviço da diaconia, ou diaconia, identificado no versículo 3 como servir as mesas, em Atos capítulo 6, versículo 3. Quando eles apresentam este importante negócio, ele está fazendo referência ao serviço ou ao ministério da diaconia. E eles também nominam de servir as mesas. A palavra diaconia
tem a ver mais com a função do que a forma. Assim, em Atos capítulo 6, o que está mais em destaque é a função exercida pelos diáconos do que o cargo ou ofício ocupado por eles. Olha só, a palavra diaconia, ela tem mais a ver com a função do que com a forma, com a formação desse ministério. Mas eles estão mais preocupados com a função. Porque qual é a função do diácono? Servir. É por isso que eles estão dizendo aqui, ó, não é importante nós deixarmos o ministério da palavra e servir às mesas. Então, nós vamos ver que o ministério da diaconia, da qual eles nominaram de servir às mesas, no versículo número 6, e no capítulo número 6, no versículo 3, é o ministério da diaconia, que existia esta dificuldade, podemos até assim dizer, e por esse motivo eles disseram, vamos levantar homens sábios de entendimento, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, para exercer esta função. A dificuldade deles aqui não estava na formação ministerial, mas sim no destaque do cargo ocupado por eles, que era na função de formar, de criar, de colocar ali os diáconos para servir à necessidade da igreja. O contexto oferece esse entendimento, contudo, essa narrativa bíblica fundamentada à instituição do diaconato cristão, outro sim, devemos enfatizar que a diaconia era vista pelos apóstolos como um importante negócio, ou seja, algo necessário para a igreja. Quando eles dizem que este importante negócio, eles estavam mostrando que existia uma grande importância da diaconia, do ministério da diaconia ou do diaconato na igreja, que era servir. Este entendimento apostólico contradiz o que muitos pensam atualmente a respeito do serviço da diaconia. Infelizmente, há os que enxergam um diácono como um obreiro de classe inferior, mas no contexto bíblico, a diaconia é um serviço especial, onde somente pessoas especiais, isto é, com as qualificações bíblicas exigidas, podem trabalhar. Então, meus irmãos, é uma realidade que nós vemos, que nós veremos e que nós vivenciamos, é que muitas pessoas enxergam o ministério da diaconia, o diácono, como uma posição inferior na igreja, mas não existe. Nós vamos ver no capítulo número 6, no versículo número 4, no versículo número 3, eles dizendo este importante negócio. Então nós vemos a importância do ministério do diaconato ou da diaconia, o quanto é importante este ministério e fundamental para a igreja. Mas também, meus irmãos, eu quero lhes dizer uma coisa aqui muito importante, para que você tenha conhecimento e se liberte de muitas objeções que lhe foi imposta, talvez, e ainda vocês ainda acreditem, creiam e caiam nessas contradições errôneas da palavra. Todos os cargos da igreja têm sua importância. Todos os cargos da igreja têm a sua importância. Desde o evangelista, do pastorado, até o porteiro. O porteiro, ele tem a sua importância. O que seria na igreja se o porteiro não chegasse na igreja cedo, abrisse a igreja e recepcionasse os irmãos? O que seria do ministério se não tivesse ali os auxiliares para lhe auxiliar nas suas ausências ou quando eles estivessem na necessidade de algo? O que seria do ministério ou do pastor ou de toda a igreja se não existissem os diáconos para servir? Então, meus irmãos, nós vemos aqui uma grande importância em toda a área ministerial da igreja. Ninguém é maior que ninguém, ninguém é melhor que ninguém. As posições, elas foram estabelecidas para organizar o serviço da igreja. Esta foi a melhor forma da qual se pôde fazer para poder estabelecer e assim padronizar cada um serviço exercido da igreja. Mas eis a grande importância de cada um dentro do seu ministério. Lembro-me de uma palavra do saudoso Ernesto Carneiro, que ele dizia assim, que quando nós entendemos que a palavra semelhante significa semelhante mesmo, nós entenderemos e trataremos todos no mesmo nível de igualdade. Qual é a diferença? Isso, o saudoso Enéas em suas palavras. Qual é a diferença entre o astrofísico e aquele que limpa o chão? É uma diferença de informação.
Então, ambos, o astrofísico não é tão importante quanto aquele que limpa o chão. Ambos têm a sua importância. Porque o que seria do astrofísico se não fosse aquele que limpasse o chão? E o que seria aquele que limpasse o chão? O que seria daquele que limpasse o chão para o astrofísico? Ambos têm a sua importância, assim também é na igreja. Todos têm a sua importância ministerial, a sua importância na igreja. Não existe ninguém maior nem melhor que ninguém. A sinopse do segundo tópico nos diz assim: os apóstolos instituíram diáconos para equilibrar o ministério da pregação da palavra, da oração e do serviço social. Então, os ministérios levantaram os diáconos para equilibrar. O que é manter o equilíbrio, irmão? Ele está caminhando em uma corda bamba. Você tem que andar com cuidado. Você tem que observar, manter o equilíbrio. É por isso que eu falei e continuo a dizer: ambos têm a sua mesma importância. Nem um cargo é maior, nem melhor e nem tão pouco mais importante que o outro. Meus queridos, o primeiro subtópico do terceiro tópico nos diz assim: privilegiando o caráter. Na existência das qualificações exigidas para o exercício do diaconato, o caráter ganha ênfase. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio, em Atos capítulo 6, versículo número 3, que está no texto áureo da qual nós fizemos menção. Aqueles que iriam cuidar das mesas deveriam ser pessoas de boa reputação. A palavra boa reputação traduz o termo grego martireo, que significa testemunha ou martir, que quer dizer uma pessoa autêntica, honesta, correta e que não negocia valores para exercer a função da diaconia. É interessante, irmãos, observarmos que esta palavra martireo, ela traz um significado bem extensivo. Por quê? Porque quando ele diz boa reputação, na nossa mente, a boa reputação é uma pessoa que seja bem vista pela sociedade, uma pessoa que ela seja uma pessoa que tenha um bom caráter, que seja uma pessoa bem conceituada no meio do povo. Mas quando nós levamos para o grego, ela quer dizer que esta pessoa, ela tem que ser uma pessoa que significa testemunho, uma pessoa que tem um bom testemunho, uma pessoa que é um martir, que está disposta a dar a vida pela sua obra, pelaquela causa da qual ela defende. E também quer dizer uma pessoa autêntica, uma pessoa honesta, uma pessoa correta, que não negocia os seus valores. É interessante, irmãos, observarmos que eles já observavam todas essas características para que levantasse um diácono, um obreiro, para fazer este negócio importante que eles tanto chamavam, que eles falaram, né? Este negócio importante. Você vai ver que tinha uma tamanha tão grande importância para exercer esta função, a obra do diaconato, que eles olharam as principais características desta pessoa, que seria ter boa fama, ter uma boa reputação, ser uma pessoa disposta a dar a vida em prol deste negócio, desta causa, uma pessoa que não negociasse os seus valores, ou seja, que defendesse a sã doutrina, os primórdios. E nos dias atuais também não é diferente, meus irmãos. Uma pessoa hoje, para exercer a função, não só do diaconato, mas também do pastorado, também do presbitério, também para ser um auxiliar, ela tem que ter boa reputação. Você vai ver o apóstolo Paulo, ele dando as instruções na igreja ali primitiva também, logo no fundamento ali também, né, nos primórdios. O apóstolo Paulo dizendo que este homem tinha que ter boa reputação, boa fama, tinha que ser marido de uma só mulher. E também, irmãos, nos dias atuais segue este mesmo padrão. Eu sei que existem muitas pessoas aí se intitulando. Essas pessoas, ninguém sabe quem foi que o consagrou, mas simplesmente elas aparecem aí dizendo que são evangelistas, que são pastores, que são diáconos. E essas pessoas, elas são pessoas que se intitulam assim, mas que nós não vemos se realmente esta pessoa ela tem as qualificações ideais para exercer tal função, tal cargo na obra do Senhor. Muitas das vezes nós pensamos que essas exigências eram apenas para os dias bíblicos e que evidentemente é um equívoco. Se para aqueles que se dedicariam apenas em servir as mesas, isto é, aos diáconos, era exigido boa reputação, então o que dizer dos pastores que cuidam de todo o rebanho, né, irmãos? O que dizer
dos pastores que cuidam de todo o rebanho. Se todas essas exigências ela está sendo atribuída aos diáconos. Então, meus irmãos, é como nós falamos no segundo tópico, não tem tamanha importância e valorização de um cargo e de outro não. Ambas têm que estarem no mesmo pé de igualdade. Porque as mesmas funções e as mesmas características que seria atribuída para levantar um diácono, também existe essa importância para o pastorado, para o presbitério e para o auxiliar. O segundo tópico do terceiro tópico nos fala exercitando os dons. Essas pessoas encarregadas da diaconia da igreja, além da exigência de boa reputação, deviam ser cheias do Espírito Santo e de sabedoria. Atos capítulo 6, versículo 3. Essas pessoas, além de ter toda essa exigência de boa reputação, toda essa exigência, elas também tinham que ser cheias do Espírito Santo e de sabedoria. Do Espírito Santo, irmãos, porque nós estamos estudando e toda esta lição, nós tivemos uma aula em específica também, qual era a importância fundamental do Espírito Santo na igreja. E nós vemos algumas características fundamentais que o Espírito Santo deu, não só a Pedro, mas também aos apóstolos e à igreja primitiva. Então os apóstolos, quando eles foram fazer a seleção desses 7 varões que viram essas características, eles disseram, olha, eles apenas não têm que ter boa reputação, eles apenas não têm que, não só negociar os seus valores, eles têm que ser cheios do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o agente fundamental, o preparador da igreja para o exercício da função, da obra. Então um bom obreiro, para exercer uma função, não só da diaconia, mas de ambas as funções da igreja, ele tem que ser cheio do Espírito Santo, porque sendo cheio do Espírito Santo, ele é uma pessoa que tem os dons e os frutos do Espírito. E também, meus irmãos, tem que ter sabedoria. A sabedoria ela é fundamental em tudo, em todas as áreas. A sabedoria ela é fundamental na área social, na área espiritual, na área ministerial, na área conjugal, na área de todas as áreas. A sabedoria ela conta. Mas quando os apóstolos aqui dão esta instrução de que o obreiro tem que ser cheio do Espírito Santo e também de sabedoria, é porque lidar com pessoas não é fácil, meus irmãos. Não é fácil, entendeu? Lidar com pessoas tem que ter muita sabedoria no que vai falar, no proceder, no agir. E mesmo com muita sabedoria, a gente ainda comete o erro de alguns interpretarem mal as nossas colocações e desígnios. Defender a boa ortodoxia, isto é, a doutrina correta, a ortodoxia, a doutrina correta, era importante, mas incompleto. Era necessário que estas pessoas também fossem cheias do Espírito Santo e de sabedoria. É possível uma pessoa ser ortodoxa, ou seja, ser uma pessoa que segue a doutrina correta e não ser quebrantada e nem possuir o fervor espiritual? É possível, meus irmãos? É sim. Então, da mesma forma, é possível uma pessoa exercitar os dons espirituais, contudo não ter sabedoria. Então, meus irmãos, chegamos a um ponto muito importante aqui. Uma pessoa que seja cheia do Espírito Santo, ela tem a capacidade de ser cheia do Espírito Santo e de também não ter sabedoria. É isso que nós vamos ver aqui no capítulo número 6 e no versículo de número 3. Ela pode ter os dons espirituais, mas porém não ser sábio. Você vai ver principalmente o apóstolo Paulo no Novo Testamento falando para a igreja de Corinto, que tinha todos os dons, mas que era uma igreja bagunçada, uma igreja que não tinha organização. Então nós vemos ali a falta de sabedoria no meio daquele povo, vemos com os dons. Nós vemos pessoas, meus irmãos, que são usadas mesmo, grandemente, mas que o seu nível de sabedoria e de intelecto é muito pequeno. É baixíssimo. Essas pessoas elas tropeçam facilmente porque não tem sabedoria, porque a sabedoria ela me dá a capacidade de não errar, de evitar problemas futuros. A sabedoria ela me dá o poder da decisão ser tomada correta, sabiamente, e evitar problemas futuros. Então é possível que uma pessoa tenha todos os dons, exercite os dons espirituais, mas que não tenha sabedoria nenhuma. É possível, meus irmãos. Infelizmente, esta é uma realidade que nós temos conhecimentos. Uma coisa não pode funcionar sem a outra. Ou seja, nós temos que ter
ser cheio do Espírito Santo, nós temos que valorizar os dons, os bons costumes, nós temos que ter a doutrina correta, ter a ortodoxia, mas também temos que ter sabedoria. O diácono, o obreiro, o servo de Deus, o crente, o cristão, ele tem que ter todas essas qualificações, todas essas exigências. O ideal de Deus é que o cristão viva corretamente, exercitando os dons espirituais com a sabedoria no exercício da diaconia. O ideal de Deus é esse. Para concluirmos a lição de número 8, meus amados, aprendemos na lição de número 8 a importância do serviço cristão. A igreja espiritual é também social. Devemos nos dedicar tanto ao ministério da oração e da pregação, como também à exigência, à assistência aos mais necessitados. A igreja que cuida da alma também deve cuidar do corpo. Deus não é glorificado na desgraça de ninguém. Se há uma necessidade em nosso meio, devemos considerar os princípios bíblicos ensinados nesta passagem das Escrituras para alcançá-lo. Assim, a igreja cresce como igreja de Deus e o Senhor é glorificado. Foi isso que nós aprendemos na lição de número 8, meus irmãos. Nós temos o conhecimento de que a igreja, ela é um organismo vivo, mas também ela é uma organização. E por ser organização, não devemos apenas focar na área espiritual e esquecermos da área social. E também não podemos focarmos só na área social e esquecermos da área espiritual. Porque a partir do momento que eu esqueço da área espiritual e foco só na área social, então nós nos tornamos apenas uma associação e não uma igreja. Ambos têm que estar em igualdade. E por isso foi fundamental levantarem os diáconos, para que os diáconos trabalhassem na área social. Meus nobres e queridos irmãos, muito obrigado por chegarmos até o fim. Muito obrigado por ter ficado aqui comigo, ter aprendido um pouco mais com a palavra de Deus por intermédio das lições da CPAD, a lição de número 8, onde nós aprendemos e falamos sobre uma igreja que enfrenta os seus problemas. Ela é uma igreja que tem o Espírito Santo, que tem ousadia, que tem obreiros capacitados, sábios, que sabem tomar a decisão correta e na hora certa. Muito obrigado, meu querido, que Deus os abençoe e até a lição de número 9, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador.